Olá, turma! Vamos iniciar nossa correção do simulado que foi enviado na sexta-feira. Para quem não foi na sexta-feira e não recebeu esse simulado, pode acompanhar a gravação. E quem foi, tem ele em mãos, pode ir acompanhando a gravação, pode ir acompanhando a correção e verificando onde errou e como resolve a operação, ok? Então, vamos lá. Por favor, não observe a escrita justamente porque eu não tenho uma caneta específica, ok? Então, vamos aqui. A pergunta é, qual é o resultado dessa operação? Nós temos aqui 10.000 menos 589. Então, nós temos uma operação de subtração. Nós temos 10.000 no minuendo e 589 subtraindo. Então, vamos saber qual é o resto, a diferença, né? Que é o resultado de uma subtração. Resto ou diferença. Então, 10.000 menos 589. Observe bem, nós temos 5 algarismos no minuendo e 3 algarismos subtraindo. Então, eu observo que alguns alunos ainda têm dificuldades em armar uma operação. Nós sempre temos que colocar número embaixo de número e sempre começamos a montar a operação pelas unidades. Então, eu tenho 0 unidades aqui e tenho 9 unidades no 589. Tenho 0 dezenas e tenho 8 dezenas no subtraindo. Tenho 5 centenas e tenho aqui embaixo do 0 das 5 centenas. Ok? Então, vamos subtrair. 9 para chegar em 0. 0 tira 9. Pode? Não pode. O número 9 é um algarismo maior do que o 0. Então, como eu não tenho como retirar, eu vou fazer o quê? Vou pegar emprestado aqui dele. Aqui vai ficar 9 e aqui vai ficar 10. Então, eu vou ter 9 para chegar em 10. 9 para chegar em 10. 8 para chegar em 9. Pode? Pode, porque o número 9 é maior do que o número 8. Então, 8 para chegar em 9. 1. Aí, eu tenho aqui 5 para chegar em 10. Pode? Pode. Porém, vamos observar bem. Aqui era um 0. E para eu conseguir fazer essa subtração, eu precisei pegar emprestado da dezena, que também era 0. Então, se era 0, eu precisei pegar emprestado também daqui. Então, aqui não é um 10, aqui é um 9. Como assim, professora? Eu não entendi agora mais nada. Observe bem. Nós temos 0 na unidade, 0 na dezena, 0 na centena, 0 na unidade milhar. Se todos os números aqui, todos os algarismos são 0, como é que eu consigo fazer essa operação? Nós vamos tirando emprestado do vizinho até acabar os números. Então, aqui era um 0, eu tirei emprestado da dezena, ficou 10, eu consegui subtrair. Só que a dezena também era 0. Então, para eu conseguir fazer essa operação, eu precisei tirar emprestado da centena, que também era 0. Observe bem. Então, eu vou ter 5 para chegar em 9. 5 para chegar em 9... 4. Só que também era 0. E para eu conseguir obter esse 9 aqui, eu peguei emprestado. E se eu peguei emprestado, eu peguei emprestado daqui, da unidade de milhar. Então, aqui também é 9. Então, se eu peguei emprestado de quem? Do 1. Então, eu tinha 0 e peguei emprestado aqui, ó, do 1. E aqui ficou 0. Observe bem, se eu tenho zeros, eu vou pegando emprestado dos lados, até a conta acabar. Pessoal, se tudo fosse 0, a conta não teria sentido, porque eu só tenho 0, então eu vou subtrair 589 menos 0? Não. Só que tinha 10.000, e para esse 10.000 eu alcançar, eu fui tirando ele das unidades anteriores a ele. Então, aqui eram 0 unidade, para eu conseguir subtrair e conseguir saber o valor do resultado, né, que é o resto da diferença, eu fui pegando emprestado. A dezena era 0, eu peguei emprestado da centena. A centena era 0, eu peguei da unidade de milhar. A unidade de milhar também era 0, eu peguei da dezena de milhar. Então, eu tenho aqui 9, porque não temos mais nada para subtrair, e aqui 0, então a conta encerrou. Eu tenho 9.411, é o resultado da operação, 9.411. Letra A, resposta correta. Vamos lá? Vamos para a próxima questão. Questão 2. O produto de 50 vezes 231 então, produto, ele é um resultado de uma multiplicação. Ele quer saber o resultado desta multiplicação aqui, 50 vezes 231. Eu vou pegar o 50 em cima, não precisa, observe bem. Nós temos 50 vezes 31. Tanto na multiplicação, quanto na adição, a ordem dos fatores, onde fica assim em cima, assim embaixo, não altera o resultado. Apenas na multiplicação e adição. Então, como eu tenho 231, eu tenho 3 algarismos, eu prefiro
que fica mais organizado e melhor para se resolver a operação, eu colocar o 231 no multiplicando e o 50 no multiplicador. Então, tenho 231 vezes 50. 0 vezes 1 é 0. Qualquer número multiplicado por 0, gravem bem, qualquer número multiplicado por 0 é sempre 0. Qualquer número multiplicado por 1 é sempre ele mesmo. Então, 0 vezes 1 é 0, 0 vezes 3 é 0, 0 vezes 2 é 0. Vamos agora 5 vezes 1. Observe bem, eu tenho um 0 aqui na unidade. Eu comecei a colocar a resposta do cálculo nas unidades. Eu tenho 5 aqui agora para multiplicar na dezena. Eu continuo aqui ao lado do zero? Não. Eu vou colocar embaixo a partir também da dezena. Então, 5 vezes eu começo multiplicando todos os números da unidade, porém, eu coloco o número embaixo de onde ele segue, na dezena. Então, 5 vezes 1 é 5. Eu vou colocar ele, porque senão o produto, que é o resultado de uma multiplicação, a operação sai incorreta. Mais uma vez, eu repito, quem tiver dificuldade em ainda resolver esse tipo de operação, vai no canal, tem lá multiplicação com 1 e 2 algarismos, vocês vão saber. Porque com 3 segue a mesma ideia. Quem sabe resolver com 1 e com 2, vai saber com 3, 4, 5 e assim em diante. Então, observe bem, eu comecei com 0 e multiplico o 0 com todos os 3 algarismos aqui na multiplicação. Terminei ele. Eu agora vou multiplicar o 5, que está na dezena. Eu multiplico o 5 começando das unidades com todos os 3 algarismos. Aqui, ó, 1, o 3 e o 2. Porém, eu começo a responder embaixo, ou seja, 5 dezena, eu começo a responder a partir do segundo número, que é a dezena. Então, eu tenho aqui 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 3, 15. Isso é operação básica de adição para quem... Então, 5 vezes 3, 15. Então, eu boto 5, lembrando sempre quando dá 2 algarismos, nós só colocamos os 2 algarismos se a conta encerrou. Como não encerrou, eu coloco o número embaixo aqui, 5, e subo 1 em cima do 2. Soma este 1 agora? Não. Em uma multiplicação, primeiro nós multiplicamos para depois somarmos. Então, eu tenho 5 vezes 2, 10. Com mais 1 que subiu, 11. E agora nós passamos a régua. E somamos. Eu tenho 0, 5, 5, 1, 1. Qual é o resultado dessa operação? Do produto, ou seja, o produto é o resultado de uma operação de multiplicação de 50 vezes 231, 11.550. Então, nós temos a resposta certa, letra B, 11.550. Vamos para a segunda questão. Terceira questão, perdão. O resultado da multiplicação, ou seja, o produto de 64 vezes 32. Então, mais uma operação aqui de multiplicação com 2 algarismos. Temos 64 vezes 32. 2 vezes 4, 8. Quem ainda não sabe o tabuada, quem não sabe a multiplicação de cor, por favor, estuda a tabuada. Mas para saber, nós temos multiplicação. A multiplicação é a soma do mesmo algarismo. Então, 2 vezes 4 é a mesma coisa que 2, somando 4 vezes, ou 4 somando 2 vezes. 4 mais 4, 8. 2 mais 2 mais 2 mais 2, 8. Então, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 6, 12. Eu coloco 2 aqui embaixo do 3 e 1 vai ficar sozinho aqui, porque a conta só possui 2 algarismos no multiplicando e 2 no multiplicador. Agora, eu multiplico 3. O 3 eu vou colocar onde? Embaixo do 2. Então, 3 vezes 4, 12. Eu coloco aqui o 2 embaixo do 2 e subo 1 em cima do 6. Então, ó, 3, multiplico primeiro pelo 4, o último número é unidade, e coloco embaixo dele, que segue aqui na dezena. 3 vezes 4, 12, sobe 1. Primeiro eu multiplico e depois eu somo com o que subiu. Então, 3 vezes 6, 18. Com mais 1 que subiu, 19. O 9 embaixo do 1 e o 1 sozinho. E agora, eu passo a régua para somar. Eu tenho 8, que está somando com nada. É 8. 2 mais 2, 4. 1 mais 9, 10. Fica o 0, sobe 1. 1 mais 1, 2.
Então, o resultado da multiplicação, produto de 64 vezes 32, 2.048. Resposta certa, letra D. Então, questão 4. O cálculo de 280 dividido por 5. Qual o símbolo aqui, ó, é de divisão. Então, 480 dividido, na hora de armar a operação de divisão, a gente faz esse traço aqui, não é desse jeito, dividido por 5. Então, dividendo e divisor, o resultado de uma divisão se chama quociente. Então, vamos lá. 480 dividido por 5. Nós começamos pelo primeiro número. Quem é o primeiro número? Há uma única diferença aqui, ó. A divisão é a única operação que ela começa dos primeiros números, não dos últimos. Então, enquanto a adição, subtração e multiplicação começa das unidades, a divisão começa dos primeiros. Então, se for só um número, unidade, dezena, centena, admirável, mas sempre dos primeiros números, ok? Então, eu tenho 4 dividido por 5. Eu posso pegar 4 e dividir para 5? Não. Então, o que eu faço? Pego emprestado 8. Eu vou ter 48 dividido para 5. Como eu consigo saber, professora, quanto dá 48 para 5? É só eu saber quantas vezes o número 5, o número que eu colocar aqui, eu multiplico com o divisor. Então, quantas vezes o número 5 cabe no 48? Para quem não souber ele de cor, faz o quê? Põe aqui o 5 e vai multiplicando. Por 1, por 2, por 3, por 4, até chegar o mais próximo possível do que nós estamos dividindo, do dividendo. Então, eu tenho 48. Quantas vezes o 5 cabe em 48? A conta pode ser exata ou não exata. Então, por 1, a gente sabe que é 5. Por 2, 10. Por 3, 15. Por 4, 20. Por 5, então vamos lá. Aí eu tenho 5 vezes 9, 45. Lembrando que eu não posso colocar 2 algarismos aqui, vezes 10, numa divisão para saber de um início de uma operação. Então, eu tenho 5 vezes 45. Por 10 não pode, então vai ser por 9. Então, a gente vai multiplicando. Eu fui direto por 9 para a gente não perder tempo. Você vai multiplicando até encontrar o número mais próximo. Ele não pode ter um número muito distante, nem pode passar de 48. Eu tenho 48. Eu não posso ter aqui 40, porque 8 dividir para 5, sobraria 8, não posso. E nem posso também passar de 48. Se eu já colocasse aqui 10 vezes 5 dá 50, não pode. Então, 9 vezes 5, 45. Eu coloco 45 aqui embaixo do 48 e subtraio 5 para chegar em 8. Tá vendo a importância de entender as operações? Em uma divisão, olha quantas operações nós fazemos. Subtração, multiplicação e a própria divisão. Então, 5 para chegar em 8, ou 8 menos 5, 3. 4 para chegar em 4, 4 menos 4, 0. Sobrou 3. A conta acabou? Não, ainda tem um 0 aqui. Então, eu tenho 30 dividido por 5. Dividido por 5 é a mesma coisa. Vai multiplicando aqui, ó, até encontrar o 30. Então, eu tenho 5 vezes 1 é 5, vezes 2 é 10, vezes 3 é 15, vezes 4 20, 25, vezes 6 dá 30. Então, eu tenho 6 vezes 5, 30. Eu coloco 30 aqui embaixo. Se a conta der exata, nós encerramos essa operação. Professor, e se sobrar resto? Para este tipo de operação, não vai sobrar resto, a não ser que a conta fosse de decimal, ok? Aqui tem que ser exata, porque ele não tem número decimal. Observe bem, ele só tem número exato. Então, 4 dividido por 5 é 96. Esse aqui, ó, 480 dividido por 5, 96. 48 dividido por 5 deu 9, dá 45, sobra 3, baixando 0. 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 5, 30. Então, o resultado aqui, o quociente dessa divisão aqui é 96. Resposta certa, letra B. Vamos lá, questão 5. Nós temos, o dono da padaria trocou R$7 por moedas de 25 centavos. Quantas moedas ele recebeu? Você pode fazer essa operação de cabeça, contando os dedos, separando? Pode. Mas se fosse um número maior, como é que você conseguiria? Então, nós vamos aqui, ó, colocar os R$7. Nós tiramos a vírgula, então ele vai ficar 700. Dividido, observe bem, lembra que eu falei anteriormente, a divisão, por que professor divisão? Porque ele trocou. Se ele trocou, ele saiu fazendo essa divisão de R$7 por moeda de 25 centavos. Então, ele trocou uma coisa por outra. Então, ele fez essa divisão para saber como é que ele vai conseguir, quantas moedas ele recebeu nessa divisão, nessa separação. É como se ele tivesse dividido 7 por 25. Então, quantas moedas ficaram de 25 centavos? Então, 25. Nós cortamos a vírgula na divisão. A gente não divide com vírgula. Então, nós cortamos a vírgula, fica 700.
E cortamos a vírgula do 25 também. Como o 0 à esquerda a gente não faz a operação, então fica 700 por 25. Então, como eu falei anteriormente, nós vamos dividir 700 por 25. Como eu vou saber quantas vezes 25 cabe em 70? É multiplicando aqui. Se eu multiplicar 25 vezes 1 é 25, vezes 2 dá 50, vezes 3 dá 75. Lembra que eu falei que não pode passar, e nós estamos aqui no 70 ainda? É 70 dividido por 25. Como não pode passar do 70, então nós vamos ter 2. 2 vezes 25, então 2 vezes 5, 10. 2 vezes 2, 4, com 10, com mais 1 que subiu, 5. E nós subtraímos. Professora, como é que... É 2 vezes 25, 50. Só é multiplicar aqui, que você vai saber que a operação é 50. Ó, 2 vezes 5, 10. Subiu 1. 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. Então, 50. Eu subtraio 0. 5 para chegar em 7, 2. 20 dividido para 25? Não, é um número menor. Nós baixamos o 0 aqui. Fica 200 dividido para 25. Então, quantas vezes o 200? O 25 cabe no 200. Nós vamos multiplicar aqui, 25, até chegar em 200. Então, por 2 sabe que é 50. Então, vamos dobrar aqui. Por 2 é 50, por 4 vai ser 100. Então, por 4 vai ser 100. Aqui é 200, o dobro, 8. 8 vezes 5, 40, sobe 4. 8 vezes 2, 16. Com mais 4, 20. Tá vendo? Se vocês não souberem calcular, eu não vou perder tempo fazendo esse cálculo de 1 a 1. Mas se você vai fazer multiplicando, vai por 1, 2, 3, até chegar no valor que você quer dividir aqui. Então, o valor que eu consegui foi quem? O 8. Então, até chegar no valor igual ou próximo possível, lembrando que não pode passar, como foi o caso aqui do 70. Se botasse por 3, daria 75. Passou, não pode passar nem meio. Piorou, 5. Então, nós temos aqui 8 vezes 25 dá 200. Nós colocamos 200 embaixo de 200, subtraímos. E 7 dividido para 25, ou seja, R$7, trocando por moeda de 25, deu 28 moedas. Resposta certa, letra C. Vamos para a próxima questão? Questão C. Aqui não tem cálculo. As partes sombreadas, fração, tá vendo? Observe aí, fração. Na figura abaixo, representa que fração é o todo? Então, lembra? Eu falei o todo é toda a parte dividida. Então, nós temos no todo aqui 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos no todo 6. Então, o todo é 6, é o denominador. E qual é a fração deste todo? Então, nós temos duas partes pintadas, então, nós temos 2. Então, as partes sombreadas na figura abaixo representam que fração do todo? Representa 2/6. Resposta certa, letra A. Nós temos o todo, que é 6, é o denominador, e o 2, que é a parte tomada, o numerador, 2. Então, 2/6. Resposta certa, letra A. Questão 7. A tabela abaixo mostra a data de nascimento de 4 alunos. Então, nós temos aqui os alunos Márcia, Alex, Samuel e Aline. Nós temos o dia que ele nasceu. Márcia nasceu dia 7, Alex dia 12, Samuel dia 26, Aline dia 15. Nós temos o mês que eles nasceram, todos nasceram em abril. E temos o ano, todos nasceram em 1998. Então, qual é a pergunta? O que ele quer saber? De acordo com os dados aqui apresentados na tabela, o mais jovem é... Quem é o mais jovem? Nesse caso, o mais jovem é quem nasceu depois, que nasceu por último. Ok? Então, para a gente saber quem é a pessoa mais jovem ou mais velha, nós primeiro vamos pelo ano que ela nasceu. Só que aqui, todos nasceram no mesmo ano, 1998. Então, não tem como descobrirmos ainda. Então, o ano, todos nasceram no mesmo ano. Então, para a gente saber quem é o mais velho, nós vamos para o mês que eles nasceram. Quem nasceu primeiro... Claro, no início, quanto mais cedo a pessoa nasceu, mais velha ela é. Quanto mais tarde ela nasceu, mais jovem ela é. Então, ambas nasceram em 1998. Então, ambas fazem aniversário no mesmo ano. Ambas, em algum momento do ano, vai ter a mesma idade. Porém, o mês que ela nasceu vai dizer quem nasceu primeiro, quem é mais jovem e quem é mais velho. Só que aqui também nós temos que todos nasceram no mesmo mês, em abril. Então, se todos nasceram em abril, a gente não sabe ainda quem é o mais velho. Então, vamos para o dia de nascimento. A pessoa que nasceu por último é a mais velha, é a mais nova. A pessoa que nasceu primeiro é a mais velha. Então, Márcia nasceu dia 7 de abril, ela foi a primeira a nascer. Alex nasceu dia 12, nasceu logo depois de Márcia. A Aline nasceu dia 15, nasceu depois de Alex. E Samuel nasceu dia 26, foi o último a nascer. Se Samuel nasceu por último, ele é o mais jovem. Se a pergunta fosse quem é o mais velho, seria Márcia que nasceu primeiro. Mas a pergunta é quem é o mais jovem. E o mais jovem é Samuel, que nasceu por último. Então, é como se fosse assim, tem você, mas
3 amigas suas, todas nasceram no mesmo ano, no mesmo mês, mas você nasceu no primeiro dia do mês e uma de suas amigas nasceu no último dia. Você vai fazer aniversário, digamos que você faça 11 anos. Você vai fazer 11 anos primeiro do que sua amiga. Ela vai continuar com 10 anos até o final do mês. É a mesma coisa aqui. Samuel, digamos que todos aqui têm 10 anos. Mas primeiro quem fez 10 anos foi Márcia com 7. Alex, Samuel e Aline continuaram com 9 anos. Aí Alex, depois, no dia 12, ele fez os 10 anos. Samuel e Aline continuaram com 9. A Aline, no dia 15, fez 10 anos. Samuel continuou com 9 anos, até o dia 26. Então, o mais novo aqui, Samuel. É o mais novo. Resposta certa, letra D. O mais novo é quem nasce por último. O mais velho é quem nasce primeiro. Todos nasceram no mesmo ano, no mesmo mês. Nós vamos saber quem é o mais novo pelo dia que eles nasceram. Questão 8, estamos terminando. A figura a seguir representa um trecho do mapa de um bairro. Observe bem o trecho do mapa. Tem a rua R, a rua P, rua T, rua S, rua Q e tem uma praça central aqui. Olha o que ele quer saber. Se a praça central tem a forma de um retângulo, então ele quer saber a rua T, esta rua aqui, é paralela a que rua? Lembra que eu falei na sala? Paralela, lembra lá da Avenida Paralela? A paralela são linhas que não se cruzam. Nesse caso, a rua T, ela é paralela à rua S. Ambas as linhas aqui, ó, elas não se cruzam, tá vendo? A rua T, ela não cruza com a rua S. Então, a paralela à rua T é a rua S. Resposta certa. Letra D. A rua R, ela é paralela à rua P, tá vendo? Uma está aqui e a outra cá. Elas não se cruzam essas linhas. Então, paralelas são linhas que não se cruzam. Gravem isso. Linhas paralelas são linhas que não se cruzam. Neste caso, as ruas paralelas, a T é paralela a S e a P é paralela a R. Mas a pergunta ele quer saber, a rua T é paralela a que rua? Então, a rua T é paralela à rua S. Resposta letra D. Questão 9. Uma viagem ao redor do mundo foi feita em 2 anos e 26 dias. Se um ano tem 365 dias, quantos dias dura essa viagem? Observe bem, um ano, ele já está dizendo aí para você aqui, tá vendo? Já deu a resposta praticamente. Tem 365 dias. A viagem foi feita em 2 anos e 26 dias, ou seja, é 365 vezes 2 mais 26, ou 365 mais 365 mais 26. Um ano tem 365, 2 anos o dobro e mais 26 dias. Você poderia pegar 365 vezes 2 mais 26 ou somar 365 mais 26. 5, 5, 10 com 6, 16, vai 1. 6 e 6, 12 com mais 2, 14 com mais 1, 15, que foi em cima, vai 1. 3 mais 3, 6 com mais 1, 7. Então, a resposta certa, 356 dias, letra D. Última questão. Um programa de música sertaneja pelo rádio começa às 6h55 minutos, 6 horas e 55 minutos. O programa seguinte começa às 7 horas e 30 minutos. Quantos minutos dura o programa de música sertaneja? A gente não precisa nem fazer conta aqui em cálculo escrito. Nós vamos raciocinar. Lembrando que a gente sabe que nós contamos os minutos, podemos contar de 5 em 5. Então, nós temos 6 horas e 55 minutos. Mais 5 minutos aqui, nós vamos ter 7 horas. Observe bem, eu disse 6 horas e 55 minutos para 7 horas, que a gente arredonda, nós temos 5 minutos. 5 minutos. De 7 horas a 7h30, nós temos 30 minutos. Então, nós vamos ter 30 minutos mais os 5, que nós, de 6 para as 7. Então, nós temos um total aqui de 35 minutos a duração do programa. Letra B. É um cálculo que não é complicado, só é você arredondar a hora. 6h55 para 7 horas são 5 minutos. De 7 para 7h30 são 30 minutos. 30 minutos mais 5 minutos, 35 minutos. Se fosse 6h50, nós contaríamos 10 para 7 horas e mais 30 de 7h30. Seria 40 minutos, ok? Então, a resposta certa aqui, 35, porque arredondamos de 6h55 para 7, 5 minutos. Mais o 7 para 7h30, aqui 30 minutos. 30 minutos mais 5 minutos, 35. Letra B, resposta certa, ok? Então, encerramos a correção. Espero que vocês tenham acertado.
Se não, está aí a resposta e a explicação. Um abraço e até a próxima aula.